Boa tarde, queridos leitores e leitoras. Aqui é Rafael Aguiar, do blog Letras e Páginas e também do canal Letras e Páginas no YouTube. Hoje estamos aí na terceira resenha crítica, que será hoje do livro Revolução dos Bichos. Esse livro maravilhoso, que até agora, na minha opinião, é o melhor. Na primeira resenha nós falamos do Médico e o Monstro. Na segunda nós falamos do Metamorfose, de Franz Kafka. E hoje nós vamos falar do Revolução dos Bichos, né? Como sempre a gente faz um pequeno resumo, né, da obra para aqueles que não leram. E depois nós falaremos dos aspectos mais importantes aí da obra, tentando relacionar com o nosso mundo atual, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? É um livro que foi escrito aí pelo George Orwell, que é um escritor britânico, indiano, né? Porque apesar de britânico, ele nasceu na Índia, né? Numa colônia britânica. E ele escreveu aí duas obras sensacionais, muito conhecidas, e outras obras não tão conhecidas assim, né? Que foi o 1984 e o Revolução dos Bichos, que é essa obra que nós iremos falar agora. Bem, essa obra foi uma obra escrita aí depois do final, né, da Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos aí dois blocos no mundo lutando pelo domínio, que era o bloco capitalista, né, e o bloco comunista. Esse livro ele vai fazer uma referência direta à Revolução Russa, que foi com a queda do Império do Czar, né, Nicolau II, em 1917, com base nas ideias de Karl Marx. A Rússia passou por uma revolução. Então, Revolução Russa, nós temos aqui Revolução dos Bichos. Então é referência direta à Revolução Russa. Mais do que isso, né? A obra ela vai, ao invés de usar humanos como personagens, ela vai utilizar animais, como se fosse uma grande fábula moderna, em que cada animal ele representa uma parcela da sociedade russa da época, né? Nós vamos explicar isso com mais detalhes na sequência. Mas falando da obra em si, tudo começa quando um velho porco chamado Major, um porco de 12 anos, ele chega com ideias, né, revolucionárias, né? Ele fala que os animais estão sendo explorados, que todos morrem rápido, trabalham demais e não recebem quase comida, só recebem o tanto de comida suficiente para sobreviver, mas nunca tem comida suficiente. Muitos deles apanham, outros, né, quando chega no Natal vão pro prato e assim por diante. E esse porco só viveu 12 anos porque ele era um porco reprodutor e ele teve vamos dizer assim, esse privilégio de viver 12 anos. Mas a maioria dos animais vive 2, 3, 4 e alguns vivem um pouco mais, mas trabalham demais, como os cavalos, por exemplo. E aí ele chega e fala, vocês têm que se revoltar contra o dono, que é o Sr. Jones, né? Que ele está explorando vocês e já deixou alguns dias vocês sem comida. O Jones, né, era dono da Granja Solar. Era uma granja já decadente, uma granja que já estava ali, não estava produzindo muito, né, representando o antigo governo ali do Czar, que já estava decadente, a monarquia russa, né, que estava deixando o povo passar fome. E aqui o Jones representa o Czar Nicolau II, que estava deixando os animais passarem fome. E aí, o que acontece? Os animais se revoltaram, expulsaram
o Jones, né? E daí em diante eles tiveram que se organizar numa nova ordem social com a nova liderança. E por serem mais inteligentes, mais sábios, os porcos assumiram a liderança. Em especial 2 porquinhos, né? O Napoleão, que era um porquinho sisudo, um porquinho bravo, um porquinho, vamos dizer assim, de poucas palavras, e o Bola de Neve, que já era um porquinho mais sociável, né? Que tinha lábia, que conseguia convencer por meio da lábia. Então, eles disputavam ali para ver quem ia ser o líder, né? O Napoleão, ele cuidava ali dos cachorrinhos que nasceram, né, escondido. E o Bola de Neve vivia fazendo planos para o moinho. Mas um dia, o Napoleão, né, numa disputa política contra o Bola de Neve, acabou soltando os cachorros em cima do Bola de Neve. Os cachorros a essa altura já eram adultos, já tinham crescido. E aí o Bola de Neve fugiu, teve que fugir para não morrer. E o Napoleão assumiu a liderança sozinho, totalitarista, né? Ele deu um golpe de estado e aí ele começou a dar as ordens. Mas a princípio, quando os animais expulsaram Jones, eles tinham um conjunto de regras que eram para ser seguidas, né? Que eram as 7 leis do animalismo, que foi a ideologia pregada pelo velho Major, o porco, que a essa altura já tinha morrido. Então, dentre essas 7 leis que eles criaram no início, tinha ali todo animal de que anda sobre 2 pernas é inimigo, e quem anda sobre 4 pernas é amigo, ou que tem asas também é amigo. Tinha também ali: nenhum animal matará outro animal, nenhum animal beberá bebida alcoólica, nenhum animal dormirá em cama, e assim por diante. As 7 leis foram escritas na parede ali da granja. A granja também mudou de nome, passou de Granja do Solar para Granja dos Bichos, fazendo uma referência à Rússia, que virou União Soviética, mudou o nome. E aí, a partir daí, o Napoleão, depois de ter expulsado Bola de Neve, começou a mandar sozinho, com o apoio dos seus cachorros, em todos os outros animais. E aí, a cada passo da história, ele vai mudando as leis aos poucos, né? Então nós vamos... E ele começa a agir de uma forma até pior do que o Jones, o antigo fazendeiro, que representa o antigo Império Russo. Então nós temos aqui agora um novo governo que se tornou mais tirano do que o antigo governo. Muito bem. Não posso falar mais agora. Agora sobre o resumo. Agora vai vir os spoilers, que eu vou falar de cada personagem da história e o que cada um representa dentro da Revolução Russa. Tá? Vamos lá. Então, primeiro, o velho Major representa Karl Marx, que era o filósofo que tinha as ideias socialistas, né, de igualdade, de visão, de renda, né, da luta de classes, né? Essas ideias que povoaram aí a Rússia no século XIX e que vieram para o século XX. Então, o Karl Marx representa o velho Major, mas também Lenin, porque foi o primeiro governante que, depois da Revolução, assumiu o poder na Rússia. E, na sequência, nós temos aí os 2 porquinhos líderes, que eram o Trotsky, que representa o Bola de Neve, que era um líder com muita lábia, que queria espalhar as ideias comunistas para o mundo, né? E aqui na história ele
utiliza os pombos para espalhar as novas nas outras granjas, para espalhar a ideia de que os animais são livres por todos os lados. Também tem o Napoleão, que representa o Stalin e o seu governo totalitário, que assumiu por meio da força, não por meio da lábia, mas por meio também da lábia, mas mais por meio da força a princípio. E depois ele vai utilizar o seu porquinho fiel chamado Garganta, que é o porquinho que tem a lábia chamado Garganta, o nome já diz tudo. Ele comanda ali as ordens do Napoleão e repassa para todos. E também ele é um porquinho que altera as leis a favor do governo, né? E a gente chama isso hoje de mídia. A mídia, ela distorce, né, as ideias e faz você acreditar em um lado ou outro da história. E também a mídia, ela apoia, né, o governo em vários sentidos. No sentido de esconder fatos e também no sentido de criar, né, leis e emendas que a mídia e a justiça, né, criam, né, as leis e as emendas ali para favorecer aqueles que têm o poder, que detêm o poder. Então o Garganta faz esse papel de mídia, mas também de justiça, porque ele altera as leis ali para favorecer o Napoleão. Muito bem. E aí, depois dos porquinhos, nós temos aí a classe trabalhadora, que são representados pelos cavalos, né? Em especial o Sansão, que é o cavalo. Ele trabalha mais do que todos. Ele carrega praticamente a força da granja nas costas. E o lema dele é: trabalharei ainda mais. E ele confia no governo do Napoleão, né? Ingênuo não, vamos dizer assim, ele, além de ingênuo, ele é ignorante no sentido de não ter conhecimento, porque ele não consegue ler além da letra D. Então, nós percebemos aí que quanto menos letrado, menos alfabetizado, mais manipulável as pessoas são, né? Então, o Sansão representa a classe trabalhadora que não foi, né, devidamente educada formalmente, né, pela escola. E também temos a Quitéria, que é a égua, que até consegue ler certas coisas, mas não muito também. Então ela não tem muito poder. Temos também a Mimosa, outra égua, só que ela representa a classe média rica, né? O papel dela na história é puxar a charrete do Jones. Ela recebe alguns mimos ali. Ela recebe torrões de açúcar, fitinha de laço, né, na cabeça. Ela é toda enfeitada. E ela gosta, né, do antigo dono, né? E quando chega esse novo poder, em algum momento que a coisa começa a ficar feia, ela vai embora para outra granja onde ela recebe os seus mimos. Por isso seu nome Mimosa, né? Ela tem condição de sair correndo, porque ela representa a classe média, que quando está num país que não está legal a coisa, pega sua malinha e vai embora para outro país onde a coisa é melhor, né? Também temos aí as ovelhas, que representam as massas manipuláveis, que são colocadas para repetir o lema do governo todo o tempo e não questionam nada, e elas sempre estão ali falando 2 pernas ruim, 4 pernas bom, né? 2 pernas amigo, 4 pernas inimigo. E depois elas vão mudando o lema conforme o governo assim coloca, né? O governo, por meio do Garganta, que é a mídia, coloca as massas manipuláveis para se manifestar de acordo com o que ele quer. Então a gente vê que hoje a mídia ela transforma a mente do ser humano, fazendo que a massa se envolva politicamente de um lado ou de outro, né?
não defendendo esquerda nem direita, mas o que eles querem manipular, na maioria das vezes eles conseguem, principalmente as massas menos letradas, menos estudadas, né? Muito bem. E aí nós temos também o corvo, né, domesticado, que é o corvo do Sr. Jones, que quando a revolução estoura, ele foge, né? O corvo domesticado representa a religião, que no começo do governo Stalin deu uma sumida, mas depois de algum tempo ela reaparece, né, com apoio do próprio Stalin para controlar as massas que queriam se manifestar. Então a religião dá uma baixada ali nos ânimos do povo, né, faz o povo ficar mais calminho e não se manifestar contra, né, o governo. Então a religião, que é o corvo, ele sempre aparecia falando: calma, para de lutar, para de ficar esquentando a cabeça com isso. Do outro lado da montanha tem uma montanha cheia de açúcar candy que vocês podem comer e se divertir o resto da eternidade. Então esse corvo aí representa a religião, né? E deixa as pessoas mais, entre aspas, pacíficas e menos dispostas a lutar contra governos, né? Então, o corvo reaparece em algum momento da história, né? Temos também as galinhas, que representam os camponeses, né? Que em algum momento do governo ali do Napoleão, que representa Stalin, elas vão ser exploradas porque ele vai querer os ovos dela para vender para outras granjas, né? Representando a globalização, onde um país fechado como a Rússia teve que se abrir para vender commodities para outros países, para poder sobreviver e comprar outros itens que eles estavam necessitando também na história, né? Pregos e outras coisas para construir o moinho, que era o plano deles. Mas as galinhas se revoltaram, né, contra o Napoleão, e Napoleão soltou os cachorros em cima das galinhas, representando uma revolta dos camponeses ali na Rússia, onde Stalin, né, soltou o exército em cima dos camponeses e foi um massacre. Aconteceu mesmo aqui, só que com as galinhas, que representam os camponeses. Também temos a revolta dos porquinhos dissidentes, que eram, né, porquinhos, que eram pessoas, né, que estavam ligadas ao Stalin, que se manifestaram contra ali na Rússia e depois acabaram sendo expurgados, vamos dizer assim, mortos, né, torturados. E acontece que aqui na história ele faz as pessoas, ou os animais, no caso, eles têm que confessar coisas que eles não fizeram, né? Eles são obrigados a confessar coisas que não fizeram. E após a confissão, eles são mortos, né? Pelos cachorros. Então, representa toda a ditadura de Stalin, onde ele obrigava o povo ali a confessar muitas vezes traições e outras coisas mais. E depois eles eram mortos, né, pelo Exército Vermelho e pela KGB. Também temos aí os fazendeiros vizinhos, que é o Sr. Pilkington, representa a Inglaterra e os Estados Unidos, que olha esse novo governo russo com um olhar um pouco cético, achando que esse governo dos animais não ia dar muito certo e logo iria acabar. Mas depois, quando ele percebe que o governo está conseguindo se manter, ele acaba fazendo negócios ali com a Granja Solar, que agora é Granja dos Bichos, que representa a nova União Soviética, que sob o governo de Stalin começa a fazer negócios com outros países também. Temos também o outro vizinho, que é um vizinho mais turrão, mais ruim, que é o Sr. Frederick, representa Hitler e o nazismo, que
faz um acordo com Stalin na Segunda Guerra de não agressão, mas depois descumpre com esse acordo e ataca a Rússia na Segunda Guerra Mundial. Aqui na história acontece o seguinte: ele faz um acordo para comprar madeira aqui da Granja do Solar com Napoleão, só que na hora de receber ele paga com dinheiro falso. E aí ele dá o golpe na Rússia. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi a invasão do exército alemão à Rússia. Então nós tivemos aqui também uma tentativa de reaver a fazenda. O senhor Jones com outros fazendeiros tentaram, expulsar os animais e retomar a fazenda, porém os animais conseguiram vencer, ou seja, o Império Russo se manteve. Também na história tivemos isso, os antigos monárquicos queriam retomar o poder, mas não conseguiram, fazendo com que a União Soviética mantivesse o poder comunista. Também nós temos aí o gato que aparece na história, que seria aquela pessoa que é oportunista, que tenta levar vantagem em cima dos demais, nunca trabalha, nunca ajuda em nada e só tenta levar vantagem. Tem os ratos que aparecem também, que os animais até criam uma votação para ver se os ratos são amigos ou inimigos. No final ficam como amigos, porém eles não trabalham, eles roubam a comida, de todos os outros animais. Eles representam a classe marginalizada da sociedade, aquela classe que não trabalha e rouba dos demais. Tentaram até recuperá-los, com algum tipo de ministério de recuperação, mas não conseguiram. Eles continuaram roubando a comida dos outros animais. E aí nós temos a maricota, que é a cabra, que representa a educação. É a única que lê muito bem. A única não, Ela, junto com Benjamin, o burro, eles leem muito bem, porém não tem muito poder. A cabra não tem muito poder. E o burro, que representa os intelectuais, céticos, que não acreditam em mudança. Eles sabem ler, mas não fazem nada, Então tinha essa classe aí na sociedade russa também, que era bem instruída, porém não tinha muito poder, de fazer muita coisa. Muito bem. E aí, o que acontece? Depois que os porcos eles assumiram a liderança, o Napoleão expulsa o Bola de Neve. O Bola de Neve tinha bons planos para a construção de um moinho. Depois que o Napoleão expulsa a Bola de Neve, ele diz que o Bola de Neve era um traidor, que a ideia de fazer o moinho era dele, todas as ideias boas eram dele, que o Bola de Neve estava do lado do Jones. E aí começa, a manipulação da informação. E essa manipulação ela acontece por meio da distorção das leis, E essa parte eu anotei porque é muito importante falar cada lei que foi distorcida, Então são 7 leis. Algumas foram distorcidas diretamente, outras indiretamente, Primeira lei, que qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. E que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Em certo momento, o porquinho Napoleão, o Garganta e os outros da liderança começam a andar sobre 2 pernas, mostrando que eles eram inimigos do povo, Eles eram uma liderança que não era amiga coisa nenhuma, eram inimigos. Então, eles começam a fazer tudo aquilo que os humanos fazem, Segunda lei, nenhum animal usará roupas, Eles também começam a utilizar roupas, andar como humanos, para também poder fazer negócios com os humanos das outras granjas, nenhum animal dormirá em
camas. Essa lei ela foi alterada descaradamente pelo Garganta. O Garganta ele sobe na escada e tenta mudar a lei com a tinta e ele toma um tombo da escada. E os animais percebem que tem uma coisa errada com aquela lei, só que como todos não sabem ler direito, só alguns animais percebem que a lei foi modificada, né? Que nenhum animal dormirá em camas, vírgula, com lençóis. Então, eles dão a justificativa que não dormirão em camas, porém só com lençóis. Sem lençóis pode dormir. Os porquinhos começam a entrar na casa do Sr. Jones e dormir na cama, né? Então eles começam a ter conforto, enquanto os outros animais dormem no chão do estábulo. Outra lei alterada: nenhum animal beberá bebida com álcool ou bebida alcoólica. Aí ele alterou para nenhum animal beberá bebida alcoólica em excesso. Ou seja, eles começaram a beber também, né? E justificaram que não podia beber com excesso, mas podia beber. Depois criaram outra lei que nenhum animal matará outro animal. Só que tem uma hora que os porquinhos dissidentes se revoltam contra a liderança e acabam sendo mortos. E os outros animais falam, mas não tinha uma lei que dizia que não podia matar outro animal? E aí quando eles vão olhar a lei, estava escrito, nenhum animal matará outro animal sem motivo. Então se tiver motivo, quer dizer que pode. Então eles alteraram essa lei também. E por último, a cartada final, que acho que é a jogada de mestre, que essa frase vai ficar marcada na sua cabeça, que é: todos os animais são iguais. E aí eles alteram para: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Ou seja, deixando claro que a divisão de classe no comunismo ela é praticamente igual ao capitalismo. Ou seja, não adianta falar que mudou o sistema político econômico que não vai haver desigualdade, que vai continuar havendo. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Ou seja, sempre vai existir uma elite dominante que vai comandar tudo e vai existir também aqueles que são manipulados, dominados, que são reles plebeus que vão ter que aceitar as ordens, abaixar a cabeça e aceitar o sistema do jeito que ele é, né? Não importa em que sistema seja, capitalismo, comunismo, socialismo, essas ideias populistas de falar que vamos trabalhar pelo povo, são ideias, né, populistas, porque eles usavam no começo o termo meus camaradas, vamos lá meus camaradas, companheiros, vamos fazer o moinho. Eles tentavam utilizar a linguagem ali para convencer o povo que somos todos iguais, que somos camaradas, estamos no mesmo nível, né? No começo, mas depois que eles chegam num poder total ali, eles começam a tratar o povo como lixo, praticamente, né? No começo somos camaradas, companheiros, né? Somos todos iguais, vivemos no mesmo mundo, temos os mesmos direitos, e aquela papo lá de política, né? Mas depois de algum tempo você percebe que nem todos são iguais como eles, né? Nem todos viajam 10 vezes por ano, nem todos têm um salário de 50 mil por mês, né? Nem todos têm auxílio paletó, e aí vai, né? Então você vê que nós não somos tão iguais assim, tão camaradas assim, né? Então é uma manipulação política total aqui que a gente entende a nossa sociedade hoje e vai entender nos próximos 1000 anos aí. Enquanto houver poder sobre o povo, né? Nós vamos ler a Revolução dos Bichos e entender a nossa sociedade, né? E a parte que mais me doeu no coração, eu estou até de preto hoje porque estou de luto, porque eu chorei com o cavalo que trabalhou a vida toda, falava, trabalharei ainda mais, Napoleão sempre está certo, né? Ele acreditava nesse governo tirano do Napoleão
que trabalhava pelo bem da comum de todos. E um dia, quando estava prestes a se aposentar, né, aos 12 anos de idade, ele fica doente, né? Trabalhador, né? Tá perto de se aposentar, o que acontece? Fica doente. E aí os porquinhos falam, vamos levá-lo ao veterinário, né? E aí você acredita, olha, os porquinhos vão fazer pelo menos um ato de bondade no livro, né? Mas não. Para onde que eles mandam o cavalo? Para o carniceiro. Trocam o cavalo em troca de uma caixa de uísque. E o cavalo morre. E aí passa-se o tempo, os outros animais vão ficando velhos, esquecem de todas as leis, nascem novos animais que continuam sendo manipulados pelos porquinhos, pelo velho porco Stalin Napoleão. E eles não têm muita inteligência também, então eles continuam sendo manipulados. E os poucos animais velhos que sobraram observam, né, que agora os porcos estão totalmente humanizados. Eles estão fazendo tudo que eles pregavam que não era para fazer no início. Eles começam a fazer acordos com os humanos, né? Se abrem, né, para o capitalismo, né? Sendo eles comunismo, se abrem para o capitalismo, né? Fazem acordos ali. Tem um acordo que é feito entre o Winston Churchill, o Roosevelt e o Stalin, em 1947, que representa muito bem aqui uma parte da história, que é a parte que eles se reúnem na casa e jogam baralho e conversam e brincam, e os animais olham pela janela e falam, não sabemos mais quem são os porcos, quem são os humanos, né? Porque agora estão tudo farinha do mesmo saco. Hoje eles falaram que eram diferentes, mas essa briga era só para manipulação mesmo. Esquerda e direita são tudo farinha do mesmo saco. E não adianta você brigar por um lado, brigar por outro lado. Você é massa de manobra de qualquer jeito. Então você fica aí lutando pela esquerda, pela direita. E enquanto isso o poder tá sugando de você, o seu tempo, a sua vida. E você ali lutando por uma pessoa que não quer o seu bem, que não tá nem aí para você, né? Então a história é essa, você tem que lutar por você, pela sua família, né? E parar de ficar querendo implantar ideias na cabeça dos outros, de um lado ou de outro, e parar de ser trouxa manipulável, né? Vamos falar assim logo, porque no final das contas eles não estão muito preocupados com a sua vida, com a sua família, né? Eles estão preocupados com o bolso deles, vamos dizer assim, com os interesses deles, né? Então você se torna apenas mais um número que pode ser substituído igual o cavalo foi. Quando estava prestes a se aposentar, ele morre. E o que sobrou do trabalho dele? Nada. Se matou, fez até parte ali acreditou naquele sistema, e no final para ele não sobrou nada. Me deu até dor de estômago, até tô de preto aqui, de luto pelo cavalo. Pena que ele não teve um final mais digno, né? É o que acontece com o povo na maioria das vezes, né? Hoje em dia, infelizmente, o povo muitas vezes acredita, é manipulável, no final das contas acaba sem nada, né? Uma aposentadoria que mal dá para sobreviver muitas vezes. Então essa obra vai te fazer refletir muito sobre a política, não só no Brasil, mas no mundo, e como eles conseguem manipular a nossa cabeça por meio da mídia, né? E por meio também da força, né? Os cães ali do Napoleão representam o exército, representa a polícia, que fazem manter a ordem. Quando a coisa começa a ficar revoltosa, eles soltam os cachorros em cima da população, né? A gente vê muito isso em manifestação. Quando alguém vai se manifestar na rua pacificamente, muitas vezes eles soltam a polícia com bomba de gás lacrimogêneo e outras coisas mais, né? Tiro de bala de borracha, e você
fica meio acuado ali sem ter o que fazer, né? Mas é isso, gente. Próxima resenha vai ser sobre a Iracema, né? Estamos terminando a leitura da Iracema. Também já estou indignado, né, na leitura da Iracema. Todos os livros que nós lemos até agora teve uma morte, né? No Médico e o Monstro temos a morte do médico. No Metamorfose temos a morte do Gregory. Agora na Revolução dos Bichos temos a morte do cavalo, que me indignou muito. E na Iracema vai ficar para a próxima resenha, né? Que vai ser bem legal também. Então espero você no canal Letras e Páginas. Acesse lá também o nosso blog Letras e Páginas, onde você pode baixar os nossos livros gratuitamente, né? Os clássicos da literatura mundial também pode ler online ou baixar gratuitamente. Vou deixar o link na descrição para o blog e também para os demais vídeos aqui do canal. Se você quiser assistir as resenhas anteriores, né, clique aqui no link da descrição e assista também o Médico e o Monstro e Metamorfose, que foram as duas primeiras resenhas. Tchau, gente! Obrigado por assistir, até a próxima!